Olá, tudo bem? Então vamos lá, vamos continuar a nossa conversa sobre o capítulo 6 do Tipler. A gente está trabalhando aqui sobre trabalho, energia cinética. Agora a gente vai ver um pouquinho de produto escalar. Eu fiz uma pequena adaptação aqui, eu acho que vai ficar um pouquinho melhor, que tá um pouco meio barulhento aqui do lado. Então vamos ver se fica melhor um pouquinho o áudio aqui com essa gambiarra que eu fiz aqui. Vamos ver se melhora um pouquinho. Então vamos lá, vamos continuar então justamente onde a gente parou no outro vídeo anterior, tá? Eu tô falando sobre alguns exemplos que tem no livro do Tipler. Eu tô utilizando o livro do Tipler, tá? Eu tô puxando alguns exemplos simples de fazer, são extremamente simples, tá? Não tem nenhuma dificuldade em fazer as contas ou entender esses exemplos, só que eu tô puxando a sua atenção para alguns pontos muito específicos, tá? Alguns pontos que tem que ter destaque, algumas coisas que eu queria levantar com você, tá? Eu queria que você prestasse bastante atenção. Então vamos lá. O que a gente vai começar agora vai ser exemplos sobre produto escalar, tá? Eu já falei de produto escalar na aula, a gente já comentou um pouquinho, principalmente no início do semestre. Acho que no início do semestre a gente trabalhou mais sobre produto escalar. Se você não lembra, dá uma olhada lá nas primeiras aulas, tá? Tem uns slides das primeiras aulas, tem vídeos também que eu deixei de material complementar das primeiras aulas. Eu acho que eu até falei um pouco mais sobre produto escalar, tá? Então, estude, tá? Produto escalar é um negócio necessário para a gente entender muitos detalhes e até para fazer contas, facilitar contas. E aí, como eu já falei em outros momentos para você, que essa parte de cálculo vetorial, produto escalar, produto vetorial e tudo mais, é uma coisa assim essencial para a gente poder entender até outras matérias futuras que vocês vão ter, tá? Por exemplo, eletromagnetismo, a parte de ótica também é bem interessante você já saber sobre essas coisas, tá? Então, fica de olho nesse conteúdo, tá? Então vamos lá, deixa eu compartilhar aqui então com você o que eu montei alguns slides, tá? Já está disponível aí. Cadê? Tá aqui. Então tá aqui. Então esse aqui que a gente está fazendo, eu já tinha alguns erros de digitação, já corrigi, tá? Então você tá vendo o vídeo aí, mas foi depois da correção que eu já fiz, tá? Então vamos lá, a gente parou justamente aqui no produto escalar, tá? Caiu essa questão inclusive eita, fiz alguma coisa errada. Na parte na avaliação diagnóstica caiu uma questão parecida com essa, tá? Então, e a avaliação diagnóstica eu vou responder, eu vou fazer outro vídeo até respondendo as outras questões que faltou, tá? Então vamos lá, produto escalar. A primeira questão que tem aí é o exemplo 6.6, que tá lá no livro do Tipler, tá? E ele diz o seguinte, esse exemplo, tá? Eita, caiu de novo. Eu tenho que achar uma transição aqui melhor para não acontecer isso, tá? Vamos lá. Então, o produto escalar é o seguinte, determine o ângulo, aí é o ângulo, tá? Entre os vetores A e B. E veja o seguinte, esses vetores, eles já são dados quais são as suas componentes. Então, eu tenho 3 na direção I, mais 2 na direção J, que é o vetor A. É esse vetor bem aqui, ó. O que significa o 3i mais 2j? Significa o seguinte, que essa quantidade que está escrita aqui em metros, significa que eu tenho 3 metros na direção x, 2 metros na direção y, aí eu vou ter esse ponto. Então eu saio daqui e venho para cá. Esse aqui é o vetor A, tá certo? O outro vetor é o vetor B, esse aqui, que ele começa em 4i, 4 metros na direção I, na direção X, aqui, e menos 3 na direção J, aqui. Então é esse vetor aqui, tá? Na realidade, ele bateria daqui para cá, né? Só que aqui veja o seguinte, aqui eu vou fazer uma parte do escalar que eu vou explicar agora para você, tá? Então, justamente determinar o ângulo, determinar a componente A na direção B, que é esse aqui, tá? Ou seja, é esse vetor bem aqui, esse vetorzinho preto aqui. Ele tem, se você levar isso ao quadrado, levar isso aqui ao quadrado, somar e tirar a raiz, você vai ter intensidade.
a intensidade desse vetor, ou seja, o tamanho desse vetor. Aqui do mesmo jeito, elevou ao quadrado, somou os dois, tirou a raiz, é isso aqui, tá? Então, o que está pedindo no exercício aqui é determinar o ângulo entre esses dois vetores, tá? Entre o vetor A e o vetor B. Ele quer saber esse ângulo aqui, ó. Justamente esse ângulo. É como se eu tivesse o vetor aqui, o vetor B. Qual que é o ângulo entre os dois, tá? Essa é a letra A. A letra B vai dizer o seguinte: determina a componente de A na direção B. Aí tá fácil, né? Achou o ângulo aqui, tá fácil. Tá fácil de encontrar o que seria esse pedacinho aqui na direção B. Na direção B, não na direção X e Y. Vai ter um pedaço em X e vai ter um pedaço em Y. Tá certo? Essa é a ideia do exercício. Bom, primeira coisa então, o que você tem que achar? Aqui eu coloquei a figura um pouco maior. Dá para ver aqui. O que você precisa fazer? Produto escalar. O que significa o produto escalar? Significa você achar a quantidade do vetor, de um vetor em cima de um outro, vamos dizer assim. Ou seja, você pegar e multiplicar os dois vetores pelo cosseno do ângulo. Ou, como a gente quer aqui, a gente quer justamente o ângulo entre A e B, que é o vetor A multiplicado pelo vetor B, de forma escalar, vezes A vezes B, que é só o seu tamanho, tá certo? Então, é assim que a gente acha o cosseno do ângulo, tá? E aí, tem o cosseno do ângulo. O que você faz com o cosseno do ângulo? Só você tirar um arco cosseno do ângulo, ou arco cosseno do valor que você encontrou. Aí você faz o caminho inverso e encontra o quê? O ângulo, tá certo? Então, A vetor B, como é que a gente faz A vetor B? A vetor B é isso aqui. Você pega a componente x de A, componente x de B, multiplica. Mais componente y de A, componente y de B, multiplica. Depois soma as duas partes. Aí você vai encontrar isso aqui. Isso é o produto escalar, tá? É você multiplicar cada componente por cada componente de cada vetor e no final das contas você vai lá e soma tudo, tá? Isso é a ideia do produto escalar. Agora veja o seguinte, tem um outro detalhe interessante, tá? Tem algumas questões que eu coloquei nesse capítulo para você responder, tá? Só para você treinar e tudo, tá? São questões conceituais. E tem algumas questões que eu me lembro de cabeça que tem esse tipo de pergunta aqui. O que significa o escalar de A com A? Tá? O escalar de A com A é a mesma coisa de você pegar A ao quadrado, sem o vetor. Mas o que significa você pegar o valor de A ao quadrado sem vetor? Significa justamente isso aqui, ó. Você pegar a componente x elevado ao quadrado, componente y elevado ao quadrado, esse aqui está elevado ao quadrado. Aí você vai lá e tira a raiz. Isso aqui é o tamanho do vetor A. Entende? Então, A vetor A, ou A escalar A, que é mais correto de falar, é simplesmente você achar qual que é esse tamanho aqui. Entendeu? Que é a mesma coisa do produto escalar entre dois vetores diferentes. Só que o problema é que A vezes B, ou seja, A escalar B, quando você faz A escalar A, é a componente x multiplicado pelo A componente x de novo. Então vai dar A componente x ao quadrado, porque são números. Com B também do mesmo, ou com Y também do mesmo jeito. AY vezes AY, que é a mesma coisa de AY ao quadrado. Aí você somou os dois, joga para cá, tira a raiz, pronto, tem o valor. Certo? Bom, e o B? O B é a mesma coisa, tá? O B escalar B é a mesma coisinha do A escalar A, tá? Então aqui, tá, aqui tem um erro. Aqui tem um erro de digitação. Deixa eu conferir aqui se tem erro de digitação. Não, aqui tá certo. Tá certo. Opa, volta, aqui tá certo. Aqui é A vezes B direto, tá? A vezes B mesmo direto, tá? Então, o que acontece? O A vezes B aqui é justamente esse valor aqui de A vezes B, tá? Esse aqui é o próprio valor de A, que é o módulo, é como se fosse a questão do módulo, né? Porque esse aqui tá ao quadrado, vai para cá, raiz.
né? Eu devia ter acertado isso aqui um pouquinho melhor, né? Porque quando eu jogar pra cá, esse aqui não é ao quadrado, ficou estranho isso aqui. Se bem que eu acho que no livro tá exatamente desse jeito. No livro tá exatamente desse jeito. Deixa eu já deixar então aqui pra consertar. Então, pra deixar mais fácil, que aqui seria o seguinte, tá? Só explicando aqui que eu vou abrir um pouquinho mais essa conta aqui, que vai ser o seguinte. A vetor A é ax ao quadrado mais ay ao quadrado, certo? Aí eu somo. E isso aqui é a mesma coisa de a ao quadrado, que é exatamente o tamanho desse vetor, certo? Que é a intensidade desse vetor, a magnitude dele. Então, para mim saber qual que é o valor exato dele, eu pego esse quadrado aqui e jogo a raiz para o outro lado, que é exatamente o que está aqui. Então, esse aqui é o valor de A, tá? Então, deixa eu só acertar aqui, porque eu vou deixar isso aqui direitinho ao quadrado, tal. O raiz de 13, na realidade, isso aqui é... Tá, então eu tenho que fazer... Deixa eu já deixar acertadinho aqui, bonitinho. Tá, você não tá vendo, mas eu tô fazendo online, então o online aqui já é automaticamente. Então esse aqui é o A, raiz de 13. A é igual a raiz de 13, ou seja, esse tamanho aqui tem raiz de 13, tá certo? Tá? Depois eu vou consertar lá nos slides, vai estar certinho, tá? E o outro, por último, vai ser justamente o B, tá? O B é o quê? O B vai ser essa conta que eu fiz aqui, B na componente x ao quadrado, o B na componente y ao quadrado, tá? Qual que era o valor mesmo? Era 4 e 3, né? Então dá 4 ao quadrado 16, 3 ao quadrado vai dar 9, e 9 mais 16 dá 25. Aí você tira a raiz da 5. Então tá certinho. Então aqui é B... igual a 5 metros, exatamente esse aqui. Então depois eu vou rodar aqui direitinho os slides, vou colocar lá direitinho, certinho nos slides lá no Canvas, tá? Então agora tá certinho. Tá certo? Então achei aqui, então esse aqui é o valor do B. Tem 5 metros aqui, tá? Então para eu achar o ângulo, tá fácil. A vetor B, que são os vetores, tá? Aliás, a escalar B, que é justamente a escalar B, é esse aqui, dividido por A vezes B, que é esse aqui vezes esse aqui. Aí esse valor dá 0,3. Mas o que é 0,3? Cosseno do ângulo. Para eu achar o ângulo, eu preciso fazer arco-cosseno de 0,3. Porque na hora que eu fizer arco-cosseno de 0,3, é a mesma coisa de eu colocar arco-cosseno de cosseno do φ, vai dar φ. Arco cosseno de 0,3, 71 graus. Pegou a ideia? De novo, vamos lá. Isso aqui significa o seguinte, que cosseno de φ é igual a 0,3. Só que eu não quero cosseno, eu quero o ângulo de φ, eu quero o valor do φ. O que eu faço? Aplico arco cosseno aqui, arco cosseno do outro lado. Arco cosseno de φ é igual a φ. Arco cosseno de 0,3 é igual a 71 graus. Então... φ é igual a 71 graus, certo? Ou seja, o ângulo entre A e B é 71 graus, certo? Pegou a ideia? Tá? Então, tem diversas formas de você fazer isso, mas tem essa forma utilizando produto escalar. Certo? Então, vamos lá. A questão B era o que mesmo? Era determinar a componente A na direção B. Porque veja o seguinte... O A tem o quê? O A ele tem uma componente em x e em y, né? Qual que é o valor da componente x de A? 3 metros. Qual que é o valor da componente y de A? 2 metros, certo? Mas qual que é o valor da componente de A em B? Por que eu preciso saber disso, né? Aqui a gente ainda não trabalha com isso, mas lá em eletromagnetismo a gente vai utilizar muito esse conceito de... pegar um ângulo aqui e jogar ele em cima de pegar um vetor e achar sua componente em cima de um outro vetor, não do seu eixo coordenado. A gente vai utilizar muito isso lá em eletromagnetismo, tá? Então a gente já começa a treinar por aqui. Então, qual que é a ideia? A ideia é você achar qual que é o valor dessa componente aqui de A, só que não no eixo X. No eixo X eu já sei, é 3, mas eu quero saber no valor em B. Tá certo? Essa é a ideia. Tá, como é que a gente faz isso? Tá aqui, né, que é esse valor aqui, AB, tá? A a componente AB aqui em cima do B, certo? Como é que eu faço isso? Eu faço A vetorial, escalar com B.
o vetor A escalar com B. Faço desse jeito aqui. Então, A, mas como é que eu escrevo o B de uma forma conveniente, né? O B eu escrevo justamente nesse formato de B dividido pelo seu tamanho, tá? Que é eu justamente tentar achar qual que é o valor que vai cair para cá, ou seja, eu não quero todo o valor aqui, eu quero só esse pedaço aqui, e para eu escrever o tamanho desse pedaço aqui, é o B todo vezes o seu tamanho, de uma forma dividido, né, porque aí eu vou ter quase que em relação a quais tamanhos de B, eu tenho todo o meu vetor B. Então, na hora que eu fizer aqui A escalar B dividido por B, eu vou encontrar justamente esse valor. Ou seja, traduzindo seria o seguinte, 1,2 metro é esse tamanho aqui. Para eu achar esse tamanho aqui, que é um negócio que a gente chama de projeção de A do vetor A no vetor B, eu preciso fazer A escalar com B escalar. Então, é o vetor A escalar com o vetor B dividido pela magnitude desse vetor. Porque eu não quero achar ele todo, eu quero só achar o proporcional ao vetor B. Ficou claro? Ou seja, a escalar B eu já tenho, né? Eu já fiz a conta lá atrás, 6, e o B sozinho eu já tenho também, que é 5. Então eu vou fazer a conta, vai dar 1,2, que é justamente só esse tamanhozinho aqui. Tá certo? Então isso significa... É o que a gente chama de projetar um vetor em outro, tá? Em mecânica quântica a gente utiliza bastante isso, tá? Mas eu acho que vocês não vão ter mecânica quântica. Mas em eletromagnetismo tem, tá? Então por isso que é interessante já ter essa noção. Tá certo? Então eu quero saber quanto é a projeção de um vetor sobre outro vetor, tá? Sobre outro vetor, o que eu faço? Eu pego o escalar dos dois, do vetor que eu quero, escalar no vetor que eu quero, tá? Dividido pela magnitude de onde eu vou projetar. A magnitude, tá? O módulo, tá? Vendo aqui? É o módulo, tá? É justamente somente o B, tá? Que já é depois de tirar da raiz, certo? Quando eu faço isso, eu acho esse 1,2 aqui. Ok? Então vamos lá. Próxima questão é a questão 6.7. Deixa eu fazer um pequeno corte aqui só para me ver se o áudio ficou bom, mas o vídeo vai ser um só, tá? Segura um segundinho. Então vamos lá, vamos continuar então. Eu só fiz uma pausazinha para ver como é que tava o áudio. Então tá bom, tá funcionando, que tá tendo muito barulho aqui, então tá me incomodando pra caramba. Vamos lá, então vamos pro exercício ou o exemplo 6.7. Empurrando uma caixa. E aqui começa vamos dizer assim, tem um pouco mais de complexidade, vamos dizer assim, complexidade em termos de detalhes, tá? Complexidade não em termos de dificuldade, tá? Entenda isso, tá? Sempre que a gente ouve essa palavra complexidade, aí um detalhe a mais, a gente acha que complexidade significa só coisas difíceis, mais complexas, né? A gente tem essa noção. Não. Complexidade em questão científica não é esse conceito, tá? Complexidade significa apenas que tem mais detalhes envolvidos e não necessariamente que você vai ter mais dificuldade, tá? Então tem esse detalhe. Então vamos lá. Aqui a gente tem um outro exemplo que é o seguinte, empurrando uma caixa. Suponha então que você está empurrando uma caixa para cima. Tem uma rampa, então você está empurrando uma rampa, você está indo do pé da rampa para cima, empurrando uma caixa usando uma força horizontal constante de 100 newtons, tá? 100 newtons. Para cada distância de 5 metros ao longo da rampa, a caixa ganha uma altura de 3 metros, ou seja, subiu 5 metros na rampa, aumentou 5 metros na altura, tá certo? Determine o trabalho realizado por F a cada 5 metros de percurso da caixa ao longo da rampa. Então, como é que a gente calcula trabalho? Trabalho, então, é força vezes deslocamento. O grande detalhe aí é eu encontrar qual que é o valor do deslocamento em trechos e tudo mais, tá? Essa é a brincadeira da coisa. E a brincadeira vai estar o seguinte, e tem uma outra brincadeira que é o seguinte, força é uma entidade vetorial. Tem direção, tem sentido, tem intensidade. O L aqui, que eu estou chamando L
também é um vetor, que é o L, que é o deslocamento, ele também é um vetor, tá? Ele também é um vetor. Por que ele é um vetor? Porque ele tem magnitude, ou seja, tamanho da distância, ele tem direção, tem sentido. Então eu estou falando de alguma coisa que para cima, tá, para cima, mas tem uma componente em x, em y, como é que é isso? Tem um ângulo, entendeu? Então por isso que ele é um vetor também, tá? Então determina o trabalho realizado a cada 5 metros ao longo de percurso da caixa ao longo da rampa, e aí tem várias formas de calcular isso, tá? Várias formas. E por incrível que pareça, vai dar os mesmos valores, viu? Deveria dar os mesmos valores? Não deveria dar valores diferentes? Olha só que interessante. Então a gente vai calcular quatro maneiras de encontrar o trabalho nessa questão que ele coloca. Determine o trabalho realizado pela caixa pela força sobre a caixa, né? A cada 5 metros do percurso. Bom, quais formas? Bom, uma forma dela é calculando diretamente o produto escalar a partir das componentes da força e do deslocamento. Primeira coisa que a gente vai calcular aí. Depois, uma outra forma, que por incrível que pareça vai dar o mesmo valor, multiplicando o produto das magnitudes da força e do deslocamento por cosseno do ângulo. Uai, tem ângulo aqui? Tem, não é uma rampa que está subindo? A cada 5 metros não sobe ou não pega uma altura de 3 metros? Então, tem um ângulo aí, tá? Por cosseno de φ, onde φ é o ângulo entre as orientações da força e do deslocamento, tá? Uma outra forma é encontrar a força. Sabe esse símbolozinho aqui que é quando está em pezinho? É barra, barra. Esse aqui significa paralelo, tá? Encontrando a força paralela, a componente de F na direção L, e multiplicando-a por L, ou seja, justamente pela magnitude, tá certo? Deixa eu ver se está certo essa escrita, que eu acho que essa escrita tá meio estranha, porque eu já encontrei alguns erros de digitação no livro também. Aí tem hora que eu fico na dúvida, porque às vezes eu vou consertando. Então, não, tá certo. Essa é a letra C. C justamente, enquanto na paralela, tá certinho, certinho. Ah, não, aqui tá errado. Eu sabia que estaria errado. Tá? A F, e multiplicando pro L, só que não tem um vetor, né? Porque magnitude não é vetor, magnitude é a magnitude de L. Esse aqui é vetor, esse aqui não é vetor, que é magnitude. Magnitude não é vetorial, magnitude é um escalar, magnitude é um número, tá? Então está errado isso aqui. Então isso aqui eu já vou deixar consertada a letra C, na direção multiplicando-a por não é vetor. Isso aqui é apenas o Lzinho, que vai ser a magnitude, tá certo? Então vamos lá de novo. Encontrar a força paralela, a componente de F na direção L, L é o vetor mesmo, e multiplicando-a por L sem isso aqui. Esse negocinho sem isso aqui é o quê? É a magnitude do vetor L. Agora tá certo, tá? Mas vai estar certinho lá no Canvas, tá? Eu vou corrigindo aqui logo de cara. Por isso que eu não gosto de colocar lá no Canvas antes, porque eu sempre encontro erros, tá? E encontrando L agora na paralelo, tá? É uma outra forma de você fazer isso. A componente é de L na direção da força, tá? E multiplicando-a pela magnitude da força, ou seja, da força apenas do Fzinho normal, tá? Então tem 4 formas de eu calcular o trabalho realizado pela força sobre a caixa a cada 5 metros de percurso, tá? Vamos lá. Então, talvez pode ter ficado um pouco confuso, mas vamos fazer cada um deles de forma separada. A gente vai acabar achando o mesmo valor, a gente vai devagarzinho, tá certo? Então vamos lá. A primeira forma então de fazer, vamos rever aqui então, vai ser pela calcular diretamente o produto escalar a partir das componentes F e L, onde L é o deslocamento. Ok. Então vamos lá. Aqui a gente tem uma figura, só para ter uma ideia um pouquinho melhor. Eu tenho um bloco, eu estou empurrando aqui na direção X, é isso mesmo que ele fala? Na direção X. Horizontal constante. Não é angular. Eu não estou empurrando para cá, estou empurrando para cá. E automaticamente empurrando para cá, o negócio vai subir para cá, porque vai ter um valor. Então a componente aqui, certo? 5 metros, a cada 5 metros sobe 3 metros, não é isso? A cada distância de 5 metros ao longo da rampa, a caixa ganha uma altura de 3 metros. É isso aqui. 5 metros, subiu 3 metros. Quanto é que vai ter aqui
no x, na componente x? Bom, só aplicar um Pitágoras aqui. Aqui é 4, certo? Exatamente isso aqui que ele fala. Então, 5 metros, 3 metros, aqui é 4 metros. Aqui tem um ângulo, tá? Então, eu tenho o vetor de deslocamento aqui, eixo x, eixo y, o ângulo aqui, certo? Porque esse f está aqui, ó, na paralela de x. Então, o ângulo θ aqui vai ser o ângulo entre o f e o L, certo? Então, na hora que eu calcular esse cosseno aqui, eu vou calcular justamente o cosseno, ou eu vou calcular o ângulo entre L e F, ok? Então, vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente precisa calcular que ele pediu é calcular diretamente o produto escalar a partir das componentes F e L, tá? Direto. O que é que nós temos, então? Qual é o valor de F na direção X? Está lá escrito no problema. 100 newtons constante na horizontal. Então, na direção X, 100. Na direção Y, 0. Não tem. Aqui faltou o N, né? Tem que ser, acho que o exemplo nem coloca N, mas vamos colocar N aqui. Deixa eu deixar... Esse negócio tem que ficar certinho, né? Tem que dar um espaço aqui. N, não pode esquecer das unidades, né? Não pode esquecer das unidades. E o L, tá? Mesma coisa com o L. O L é o quê? São 4 metros na direção I. 4 metros na direção I, tá vendo a componente aqui? E 3 metros na direção J, na direção Y. Só que o L é isso aqui, ó. A intensidade dele é quanto? Pega aqui, eleva ao quadrado, pega aqui, eleva ao quadrado, somou, tira a raiz, 5. Certo? Então, esse aqui é o tamanho, só que ele tem componente em Y, componente em X. Certo? E o L é em metro. Faltou aqui também metro. Eu vou deixar aqui já consertado em metro. Não pode esquecer as unidades, tá? Não faça igual o professor. Tá esquecendo as unidades. Tá errado. Não pode. Então pronto. Calculando então. Agora aqui tá fácil. Sem nenhuma dificuldade. Multiplicando aqui apenas pelas suas componentes. Cada uma delas, o x com x, o y com y. Soma eles. Acabou. Então, 100 vezes 4, 400. Aqui vai dar 0. Trabalho é em joules. Então, vai dar 400 joules. Ou 4 vezes 10 ao quadrado joules. Morreu. Certo? Então, multiplicação de vetores ou produto escalar, tá? Porque a gente tem produto vetorial. Produto escalar. Então... multiplicou esse componente com esse componente em x, multiplicou esse componente com esse componente em y, soma tudo. Aqui dá 0, aqui dá 400, certo? Então, 400 joules. Letra B está aberta aqui do outro lado, multiplicando o produto das magnitudes do vetor f e do vetor deslocamento por cosseno de φ, onde φ é o ângulo entre as orientações da força F e do deslocamento L. Então, como é que ele quer fazer isso? Exatamente igual a um produto escalar normal. F escalar com L é igual a magnitude, tá? Que tem nada de componente, que é magnitude, é o tamanhozão do vetor, tá? É o módulo do vetor que a gente chama. Então, módulo de F, módulo de L, multiplicado pelo cosseno do ângulo entre os dois, tá? Como é que eu faço, então, multiplicação vetorial aqui? Multiplicação vetorial aqui de F com L é justamente eu pegar a componente, a magnitude do F na direção X, multiplicar pelo... Aqui faltou alguma coisa. Deslocamento em X, né? Faltou deslocamento em X, que é o que está aqui de baixo. Deslocamento em X. Vamos lá arrumar de novo aqui. Cadê a F delta... Engraçado que aqui tá. Delta de x. Ah, não, aqui não tá. Delta de x mais o F vezes o deslocamento em y, que é a componente do L em y e a componente do F em y. Multiplica os dois. Aqui também, a componente do F em x multiplicado pela componente do L em x, tá? Que é delta x. Você multiplica e soma isso, tá? Então, o cosseno do ângulo φ vai ser isso aqui dividido pela magnitude, tá? Lembra que a gente fez isso aqui atrás, ó? Cadê? Aqui.
Lembra que a gente fez isso aqui, ó, cosseno do ângulo? Então, é o produto escalar dividido pela magnitude multiplicado. Esse é o cosseno do ângulo. Aqui também do mesmo jeito. Cadê? B. Então, é produto escalar de F com L. É isso aqui. Certo? Esse é o produto escalar. Multiplicado pela magnitude de F vezes a magnitude de L. Esse tamanhozão aqui. E esse tamanhozão aqui. Tá? Então, a gente já tem esses valores todos. E aí, quando a gente fizer o cosseno do ângulo, vai ser 0,8. Cosseno de φ. Isso não é o φ. Quero saber qual que é o ângulo. Basta tirar o arco cosseno de 0,8. Tá? Arco cosseno de φ é igual a φ. Arco cosseno de 0,8 é o ângulo φ. Tá certo? Então, você vai encontrar justamente esse ângulo aqui. Deixa eu ver se dá para calcular ele aqui. Cadê minha calculadora? Calculadora. Acho que eu tenho uma calculadora aqui que vai... não sei se é trigonométrica. Não é. Então aqui não vai adiantar nada. Tá, mas é só tirar o arco cosseno de 0,8 você vai achar qual que é o ângulo. Então o trabalho no final das contas é aquele que a gente já viu, que é magnitude de F, magnitude de L, cosseno de φ. Eu já tenho a magnitude de F, eu já tenho a magnitude de L, tenho o cosseno de φ e vai dar o mesmo valor. Olha só que interessante, dá o mesmo valor. Tem que dar o mesmo valor, tá? Porque eu tô utilizando uma outra forma de calcular o trabalho, tá? Então, o trabalho é a força aplicada vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre a força aplicada e o deslocamento, tá? Tem que dar o mesmo valor do anterior que a gente fez, tá certo? Então, próxima questão, então, é um pouquinho diferente, tá? Deixa eu pegar ela aqui do outro lado. A letra C é justamente... Cadê? Letra C é eu a encontrar a componente paralela de F, tá? Ou seja, isso aqui é a componente paralela de F. Cadê? De F na direção L, tá certo? E multiplicar por L, ou seja, multiplicar pela magnitude de L, tá? É isso que eu tenho que fazer. Bom, para fazer isso, achar a paralela, é só eu multiplicar a magnitude de F vezes o cosseno de φ. Tá? Cosseno de φ. Para mim encontrar essa parte aqui, tá? O que significa isso? Significa eu calcular o cosseno de φ é o quê? Cateto oposto sobre hipotenusa. Tá? Essa é a parte do cosseno de φ. Então, na hora que eu multiplico o valor do F vezes o cosseno de φ, eu vou encontrar 80 newtons. Tá certo? 80 newtons... Achando esse valor meio estranho. Deixa eu ver se é isso mesmo. É, 80 newtons, é isso mesmo. É 100 vezes 0,8, exatamente. Tá? 100 vezes 0,8, que é quanto está aplicado no cosseno do ângulo. Tá? E aí, então, próximo passo agora é calcular o trabalho. Trabalho é o quê? Força vezes deslocamento. Só que essa força aqui em paralela à força F, multiplicado pelo deslocamento. Tá? Só que a paralela disso aqui é justamente essa componente aqui, que vai ser para cá. Seria o equivalente ao calcular o valor da força que está vindo para cá, só nessa rampazinha. Então eu estou aplicando 100 assim, né? Mas quanto é que está vindo para cá, nesse pedaço, vamos dizer assim, meio que de bandinha, meio que nesse ângulo? 80 newtons. Não está indo 100, porque o 100 está vindo para cá, mas tem uma parte do 100 que está se perdendo, vamos dizer assim, para subir, tá certo? Multiplicado pelo deslocamento, tá? Pela magnitude do deslocamento, que é 5 metros. Então vai dar, por incrível que pareça, os mesmos 400 joules, tá? E aí eu posso fazer isso com F, mas eu posso fazer a mesma coisa, ao invés de travar a paralela em F, eu travo a paralela em L. É a mesma coisinha, tudo igual, tá? É o L multiplicado pelo cosseno do ângulo. Ou seja, esse aqui multiplicado pelo cosseno do ângulo. Aí eu vou achar a componente que está vindo para cá, tá? Aí multiplicando também, achando o trabalho, é a mesma coisa, tem que dar exatamente o mesmo valor, 400 joules, tá certo? Então essa é a letra D. Então, tá. Vamos ver esse outro exercício aqui. Deixa eu só dar uma pausa aqui e daqui a pouco a gente retorna.
Então vamos lá, vamos continuar então. Nosso próximo exemplo agora é o 6.10, a potência de um motor, tá? Qual que é a ideia aqui? A ideia é o seguinte, você tem um pequeno motor, tá? E esse motor é usado para funcionar um elevador, tá? Um elevador que vai levar ou vai elevar uma caixa, uma carga de tijolos, e esses tijolos pesam 500 newtons. Não é 50 quilos. Peso é uma força, tá? Massa, aí a massa pode ser 50 quilos, alguma coisa desse ponto, tá? Então veja que peso é uma força, peso, tá? E como tal, é utilizado em newtons ou em unidades de força. Até uma altura de 10 metros, em 20 segundos, tá? Tem um prazo e tem uma velocidade constante. O elevador tem um peso também, ele pesa 300 newtons de peso, tá? Peso é uma força, não é massa. Qual é a potência desenvolvida pelo motor? Simples, tranquila essa, tá? Bastante tranquila. Então é o seguinte, como a gente não tem aceleração, tá? A gente não tem aceleração nesse caso, tá? Então se a gente não tem aceleração, velocidade constante, a magnitude da força F, né, da força que está subindo os tijolos, é igual ao peso do elevador mais o peso dos tijolos. E é essa taxa, ou seja, essa força, é a força que o motor está trabalhando. E essa força, essa taxa, em variação de segundos, é o que nós chamamos de potência. E aí por isso que tem a pergunta, qual é a potência desenvolvida pelo motor? Potência é uma força que é aplicada, um trabalho, né, que se força é multiplicada pelo deslocamento, né, vai dar um trabalho durante um período de tempo, tá certo? Então, se você pegar lá a definição de força, de potência, né, que tem lá, por exemplo, a equação 6.22 que está no livro, estou trabalhando com o livro do Tipler, tá? Equação 6.22 vai dizer o quê? Vai dizer que a variação do trabalho no tempo é a potência, tá? Variação do trabalho no tempo é a potência. Ou escrevendo em termos de derivada, né? Derivada do W, que é do trabalho, dividido pela derivada do tempo, é a potência, tá? É justamente a potência. E a gente trabalhou, viu viu outras equações e tudo mais, e nesse caso tem uma manipulação de continhas lá que se faz, que a potência também é força vezes velocidade, ou o vetor força escalar com o vetor velocidade, é potência, tá certo? Então, inclusive, quando as unidades que tem disso é a unidade de watt, ou watt, tá? Que é joules por segundo. Mas vamos ver aqui como é que fica essa coisa aqui então. Então aqui a gente tem um motor, nós temos uma carga de tijolos aqui, e essa carga de tijolos tem um peso. E o elevador tem um outro peso também. O que eu tenho que fazer nesse caso, então? Eu tenho que fazer justamente somar os dois, que vai ser a potência máxima, aliás, a força máxima, né, que é a soma dos dois, né, multiplicado pela... aqui no caso eu vou multiplicar pela velocidade, porque eu já tenho a velocidade, tá? Eu tenho o valor na realidade eu tenho a variação do tempo aqui, tá? E aí eu multiplicar pelo cosseno do ângulo entre a força e a velocidade, os dois estão na mesma direção, então é cosseno de zero, tá certo? Essa é a conta que eu tenho que fazer. Então vamos lá, como é que é essa conta aqui então? Então potência é igual a força vezes velocidade. Velocidade é o quê? Espaço dividido por tempo. Qual é o valor da força? Tá, vamos abrir um pouquinho mais isso aqui, né? Então isso aqui eu tenho que abrir o cosseno do ângulo. O cosseno entre os dois é zero, né? Porque os dois estão na mesma direção. Então, cosseno de zero, tá? Força
Eu já tenho. Qual que é a força aqui no caso? É eu somar 500 da carga mais o elevador, 300. Qual que é a força então? 800. 800 vezes a velocidade. Quanto que é a velocidade? Velocidade é 10 metros em 20 segundos. 10 dividido por 20. Certo? Então, 10 metros em 20 segundos. Então, você coloca tudo isso do jeito que você achar melhor, que é 800 vezes 10 dividido por 20 vezes o cosseno de zero. Fazendo essa continha, você vai achar 400 watts, porque é potência. Ou, se você fazer essa conta aqui, você vai achar força em newton, velocidade em metro por segundo. Newton metro é joule por segundo, dividido por segundo. É a unidade derivada de W, que é watt. Pegou a ideia? De novo, eu não sei qual que é a unidade de potência. Quando você começar a colocar as unidades, você vai saber. Unidade de força, newton. Unidade de velocidade, metro por segundo. Então vai ficar newton vezes metro por segundo. Newton vezes metro por segundo é a mesma coisa de newton vezes metro, que é joule, dividido por segundo. Joule por segundo, watt. Ficou claro? Então, isso aqui é a unidade de watt. Então, eu tenho 400 watts aqui de potência do motor. Não é a potência do motor em si, tá? Aí vai um detalhe a mais, que o exercício está discutindo, eu vou sempre colocar alguns pontos a mais. Não é a potência do motor, é a potência que o motor está desenvolvendo para levar essa carga, tá? O motor, ele tem que, digamos que você vai projetar esse tipo de motor para fazer isso, tá? Você tem que projetar um motor que seja mais forte do que isso, tá? Não vai colocar só 400 watts aqui de potência, você tem que colocar mais, tem que colocar um nível de segurança a mais. Certo? Então você tem que colocar uma coisa a mais. Então esse é o exercício 6-10. Agora tem um outro exercício 6-14. Tá, deixa eu pegar ele aqui na outra tela para não bagunçar de novo, né? O 6-14 é o seguinte. Para evitar um acidente, né, tem um motorista que está dentro de um carro de 1 tonelada, 1000 quilos, está se deslocando a 90 km por hora. 90 km por hora. 90 km por hora em metros por segundo. Pega o 90 e divide por 3,6. Vai dar 22, se não me engano, 22,2 metros por segundo. Tá? Em uma estrada horizontal reta. E aí, para evitar o acidente que está nessa velocidade, vai lá e pá, pisa o pé nos freios de uma vez. Só que o freio ABS não está funcionando. Então, se não está funcionando, que o freio ABS ele vai diminuindo a velocidade, né? Ele tem um sistema assim que diminui a velocidade para ele não travar as rodas e não deslizar, né? Essa é a ideia do freio ABS. Mas aqui não funcionou, travou as rodas bloquearam e os pneus começam a deslizar na pista até o carro parar. Ok. O coeficiente de atrito entre a estrada e os pneus é de 0,8. Tá? A gente viu, inclusive vocês fizeram experimentos sobre isso lá de atrito e tudo mais, vocês calcularam até o coeficiente de atrito entre uma mesa, entre outra coisa e tudo mais, né? Então, esse aqui é entre o pneu e a estrada, de 0,8. Ok. Pergunta: qual é a distância que o carro vai percorrer? Só isso. Então, de novo, tá lá um carro de 1000 quilos, andando a 90 km por hora, pisa o pé no freio, trava as rodas, ele começa a deslizar e ele vai parar. Ele vai parar por quê? Porque tem força de atrito. Então ele vai estar numa velocidade inicial que é de 90 km por hora, velocidade final que é de 0, tem atrito que é de 0,8 e qual é a distância que ele vai parar depois que ele percorrer, em qual distância que ele vai percorrer até parar o carro. Essa é a ideia, tá certo? Bom, tem várias formas de fazer esse exercício. Aqui a forma que a gente está usando aqui é justamente para a gente poder trabalhar um pouquinho com esse monte de coisinha aqui, tá? Que é justamente essa ideia da gente fazer, trabalhar com velocidade, com trabalho, relação de centro de massa, energia cinética de translação e tudo mais, tá? A ideia aqui é justamente trabalhar com isso. Aí tem um monte de continhas e eu queria justamente explicar essas continhas, está lá no livro também, tá? No livro do Tipler, mas eu queria puxar a sua atenção para algumas coisinhas, tá? É por isso que eu estou mostrando esses exemplos bastante simples, tá? Bom, primeiro então você
desenha sempre você desenha um esqueminha desse aqui. O esqueminha é o seguinte: tá aqui o carro como se fosse um ponto que está andando com velocidade para cá, a força cinética para o outro lado, tá? Força normal para cima, força peso para baixo, tá certo? Então é desse formato que você vai colocar. Então as forças externas e resultantes multiplicado pelo deslocamento, pelo infinitesimal do deslocamento, né, que aqui é uma integral, do ponto 1 ao ponto 2, o ponto 1 é qual? O ponto 1 é quando começa a frear, o ponto 2 é quando para. É igual ao quê? Variação da energia cinética. Aqui está a energia cinética de translação, porque é esse a parte do conteúdo que está sendo trabalhado aqui no texto do Tipler, tá? Ele está trabalhando a questão de trabalho no centro de massa, tá? Então, qual que é a ideia do trabalho do centro de massa, que a gente já trabalhou isso até em sala de aula? Que a força externa resultante é o somatório de forças que estão sendo aplicadas ali no centro de massa desse corpo, tá? E aí tem um negócio chamado de energia cinética de translação, que é a energia cinética que ela está relacionada à questão do movimento do centro de massa, por isso que se chama energia cinética de translação. Então aqui é uma variação da energia cinética, tá? Basicamente isso. O que você tem que fazer agora? O que você tem que fazer agora é abrir isso aqui. Abrir o que é a força, as forças externas resultantes em cima desse corpo, no caso desse carro, tá? É isso que você tem que fazer. Somente abrir essas contas do jeito que está aqui, tá? Então vamos começar a abrir um pouco mais essas questões. Bom, a primeira que a gente tem aqui é a força resultante, tá? A força resultante que está sendo aplicado é a normal, a peso e a força cinética, tá? A força de atrito cinética, certo? Força de atrito cinética. O que acontece? Força normal e força peso se cancelam. Só vai sobrar o quê? Força de atrito cinética. Essas são as forças que estão atuando no corpo. Tem mais alguma outra força que está atuando no corpo? Não tem. Tá certo? Então só tem a força de atrito cinética. Tá? Então a força resultante, aqui era para ter um... Ah não, aqui tá certo, né? Aqui é só magnitude, né? Aqui é só magnitude. Então a força resultante é igual a força de atrito cinética. Como é que a gente escreve força de atrito cinética? É o coeficiente de atrito cinético multiplicado pela normal. Como é que... Tá. E agora o que a gente faz? É o coeficiente de atrito, tá? Porque só tem um, multiplicado pela força normal. Só que qual que é a força normal? Justamente o componente do outro lado, que é a força peso. Massa vezes gravidade. Certo? Então, consequentemente, força resultante total vai ser o quê? Isso aqui. Menos, porque ela está contrária ao movimento, a velocidade está para cá. A força de atrito cinética está para o lado contrário, então por isso que tem um menos aqui. Menos coeficiente de atrito cinético, que é o que foi dado. Massa do corpo, que é o que foi dado. Gravidade, que é dado. Na direção I, porque não tem nada em J. É bom colocar isso aqui, tá? Só para a gente saber de onde é que está indo para onde é que está indo. Pronto. Pegou isso aqui, volta para cá. Volta para essa expressão aqui. As forças externas que está atuando, resultante, é isso aqui. Tá? E aqui eu tenho que fazer uma multiplicação escalar. Tá? Esse aqui é um DL escalar, né? Deixa eu já consertar aqui também, porque aqui também está errado. Tava vendo que era um escalar, mas não tinha setinha, mas tem que ter a setinha. Porque senão tá errado. Então CD aqui tem que ser barra VEC, porque é um escalar do centro de massa. Isso aqui. DL do centro de massa. Pronto. Lá no slide vai estar certinho. Então esse aqui tem um vetor aqui, porque esse aqui é escalar. Então esse escalar é sempre entre dois vetores, né? Não faz sentido um vetor com esse aqui ser escalar. Isso aqui não existe. Então esse aqui é um vetor. O L também é um outro vetor. Volto para cá, jogo aqui de novo aqui, do ponto 1 ao ponto 2. Então voltou aqui, essa conta vai dar coeficiente de atrito cinético, do jeitinho que está aqui, na direção I. Escalar com o quê? DL. O que é DL do centro de massa, né?
é o quanto eu desloquei do centro de massa na direção qual? Na direção I, que é a direção I que eu estou analisando, que é na direção X, certo? Então, isso é igual a variação da energia cinética. Variação da energia cinética de translação. E qual que é a variação da energia cinética de translação? É a final menos inicial. Final menos inicial, tá? Aqui eu estou utilizando a mesma nomenclatura do livro, tá? Só para você não se assustar quando você estiver lendo o livro. Então, é a final menos inicial. É a 2 menos a 1. Eu estou indo do ponto 1 ao ponto 2. Então, o 2 é o final. Então, é da 2 menos a 1. Pronto, só isso, tá? Então, vamos agora fazer essa conta, né? Agora, integral simples, tudo que você precisa saber de integral para resolver esse problema ou qualquer outro problema, a gente inclusive já fez em um outro exercício, tá tudo dado aqui. Coeficiente de atrito cinético constante, sai fora da integral. Massa constante, sai fora da integral. O G, que é a aceleração gravitacional, sai fora da integral. O dx, não, isso aqui a gente tem que fazer a conta. É igual. Quanto que é a energia cinética lá no final? Ou seja, quando o carro parar, qual que é a sua velocidade? Zero. Qual que é a energia cinética quando o carro está parado? Quando a velocidade dele é zero? Zero. Então é zero. Menos, qual que é a velocidade? Aliás, qual que é a velocidade inicial dele? É o 22, né? Então tem uma velocidade. Então, e tem uma energia associada a isso, né? Então tem uma energia lá. Então deixa ela aqui. Então energia cinética aqui. Energia cinética inicial. Deixa aqui. Vamos agora resolver essa integral. Tá? Como é que a gente resolve essa integral? Resolve essa integral daquele mesmo jeitinho que eu tinha mostrado lá no outro exercício. Integral... Tá errado isso aqui. Opa. Tá, sabia que estava errado. É de 1 para 2, não de 1 para... Eita, mas de novo, outra coisa errada aqui. Eita, minha paciência. Vai de 2 para 1. Tá? Aliás, é de 1 para 2. Deixa eu ver se está certo isso aqui. É de 1 para 2, exatamente. De 1 para 2. De 1 para 2. Então aqui é 1, aqui é 2. Aqui é 1, vai para 2. Aqui é o início, vai para o fim. É exatamente isso. Tá errado de novo, né? Vamos corrigir aqui. Então ele vai... Deixa eu acertar isso aqui. Porque isso aqui também está errado. Tá? E não pode ter erro aqui. Que é aqui. Ele vai de baixo, que é 1. Ele vai até o ponto 2. Agora tá certo. Agora eu arrumei direitinho. Depois eu vou rodar e vou deixar lá certinho. Então vai de 1 para 2. É assim que a gente faz a integral. Integral de dx... Esse aqui é só índice, tá? Integral de dx é o próprio x. Certo? O próprio x. Ok? Então, ficou meio estranho nessas... esses índices aqui, né? Deixa eu ver se tem uma forma de melhorar. É que não vai ter como melhorar muita coisinha, não vai ficar muito... Porque aqui é CM2 e o CM1, tá? Do centro de massa 1 e do centro de massa 2. Não tem como ficar melhor. Bom, então integral de dx é o próprio x, tá? Ou seja, quase que de um valor aqui vai dar a própria função. E no de... Tá vendo que aqui tá certinho, né? De 1 para 2, tá? Então, eu vou pegar o x nessa posição, na posição final, menos o x na posição inicial, tá? Então, x CM2 menos o x CM1. Aqui tá certo, tá? Aqui tá certinho. Deixa eu conferir que está certinho. X CM2, x CM1. Aqui tá certinho. Então, pego lá as constantes do jeito que tá aqui. Constante aqui, constante, multiplicado pelo que eu resolvi da integral. O que eu resolvi da integral é isso aqui. Igual a 0, tira fora, menos energia cinética é isso aqui. Menos, né, que é meio que eu de 0 menos mv ao quadrado. Pronto. Só que do 2, tá? Do CM2. É lá do finalzinho, aqui também tá errado, quer ver? Não, aqui tá do CM1. Ué, estranho, do CM1? É óbvio que é do CM1, tá? Esse aqui é o final menos o inicial, tá certo? Que esse aqui é o inicial, energia cinética inicial, tá certo? A pessoa não tá querendo funcionar mais, o que foi?
Tá? Então pronto. Então agora é só fazer essa conta. Então eu sei que o ΔCm, que é justamente isso aqui. Isso aqui é o ΔCm. Tá? Essa aqui é a parte do delta. Tá? Que é o final menos o inicial. Certo? É esse valor aqui. Ok? Tá dando para pegar, e eu tô falando um pouquinho mais devagar para ver se você vai pegando cada uma dos pontos, tá? Então agora basta eu fazer agora o ΔCm, né, que eu quero justamente a distância percorrida, ou seja, do ponto que eu comecei até o ponto que eu parei, que é esse aqui, né, o ΔCm, aqui. Pego tudo isso aqui, jogo para o outro lado, dividindo, certo? Então vai dar isso aqui multiplicado dividido por 2mg, porque como vai estar massa de K e massa de K, cortou, tá? Então, velocidade ao quadrado do centro de massa 1, que é o inicial, que é o 90 km por hora que você vai jogar para metros por segundo, é 25 metros por segundo, não 22, tá? É 25 metros por segundo, dividido por 2, que é esse 2 daqui, multiplicado pelo coeficiente de atrito cinético, que é 0,8, multiplicado por G, que é 9,81, que é o que o livro usa. Fez essa conta aqui, levou ao quadrado, tudo mais, cortou, fez as contas, cortou o M com M, 40 metros. Então, essa conta todas essas contas aqui, a ideia é a seguinte: você está num carro de 1.000 km por hora, ou um carro de 1.000 kg, andando 90 km por hora, mete o pé no freio, trava as rodas, porque o freio ABS não funciona, e aí, do instante que você travou as rodas até parar, qual é a distância que você percorreu, dado que o atrito cinético entre os pneus e a estrada é de 0,8. Quanto você percorreu? Você percorreu 40 metros. Tá? 40 metros. E o mais legal independe da massa. Você pode estar num carro de 1.000 kg ou num carro de 10.000 kg. Independe da massa. Porque tá aqui, ó. Independe da massa. Se cortou o valor das massas. Tá certo? Então, bom, aí já tem os outros exercícios que eu quero que você continue praticando. Aqui tá todos os exercícios, tá? Toda a lista de exercícios. Esse aqui é para praticar, tá? Não é para me entregar. Não quero nada entregue. Eu só quero que você apenas leia e tenta fazer esses exercícios, tá certo? Quero que você pratique exercício. Quanto mais exercício você praticar, melhor você vai estar treinado. Tá certo? Espero que você tenha entendido aqui. Capítulo 6. Próximo a gente vai fazer o capítulo 7, que eu vou deixar em vídeo aqui, mais alguns detalhes que eu quero que você observe, tá certo? Até mais.